Penso que já estamos no ar e, portanto, queria dar as boas-vindas a todos os que estão conosco aqui, a todos os que estão também a acompanhar-nos pelo Facebook. Mesmo que não estejam connosco no Zoom, poderão colocar questões no Facebook, que depois chegarão, nós faremos chegar ao nosso convidado de hoje. Agradecia que as pessoas que estão no Zoom desligassem o seu som, por favor. Muito obrigada. Então, estava eu a dizer, hoje encerramos este ciclo tão bonito que foi de conversas com os nossos escritores, poetas. Nós começámos por conversar com António Carlos Cortês sobre literatura, educação e pandemia. Depois conversámos com Maria João Cantinho sobre literatura, melancolia e revolução. No mês passado conversámos com Rosa Oliveira sobre literatura, cores e delicadezas, e hoje temos o Richard Zimbler connosco para falar sobre literatura, vida e espelhos. E para continuar a moderar estas nossas conversas, temos connosco Wagner Merige, da Aquarela Brasileira, com quem nós estamos a organizar, a co-organizar, portanto, estas conversas, que penso que foram muito bonitas e continuarão a ser. Esta última nós estamos a fechar com chave de ouro, e penso que poderemos fazer mais coisas bonitas para o futuro. Agradeço muito ao Wagner ter-se disponibilizado para moderar estas conversas e para encontrar convidados interessantes. E não estamos nada desconsolados com os convidados que ele nos propôs para termos estas conversas aqui. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao Wagner, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. E, por outro lado, não queria terminar sem me despedir das pessoas e convidar as pessoas a manterem-se atentas à nossa programação. Temos várias coisas que são transmitidas pelo Facebook, várias coisas em Zoom, e pode ser que alguma coisa vos interesse. Temos tido coisas bonitas, portanto não desistam de nós. Wagner, por favor, obrigada. Olá, muito bem-vindas a este Vamos Conversar, Literatura, Vidas e Espelhos, uma conversa com o Richard Zimbler, um escritor excepcional, também jornalista e professor, dono de uma escrita cativante. Mr. Zimbler é lido em todo o mundo por leitores fiéis. Seu talento conhecido para recriar épocas e dar vidas a personagens admiráveis fez dele um dos grandes nomes da literatura de hoje, com vários prêmios. E seus livros ainda vão conquistar muitos novos leitores. Antes de iniciar a nossa conversa e saudar o nosso convidado de hoje, eu quero lembrar que você que nos assiste de qualquer parte do mundo poderá deixar perguntas escritas pelo chat e também poderá participar dessa conversa, pois reservaremos um tempo para isto. Nossos sinceros agradecimentos ao Centro Cultural Penedo da Saudade, ao Instituto Politécnico de Coimbra e a Cristina Faria e sua equipa. Dear Richard, bem disposto? Sim, muito bem disposto e muito obrigado. Muito obrigado pela sua generosidade. É uma honra conversar com você, um super escritor, reconhecido e admirado por tanta gente. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é: como surgem as ideias para os seus livros? E olha que você já publicou 18 livros ou mais nos últimos 24 anos. Sim, muito obrigado. E antes de responder, quero também agradecer os primeiros meus agradecimentos à Cristina e a todos os participantes. Estou muito grato. Como é que surgem as ideias? É um processo misterioso.
Há alguns escritores que têm uma estratégia para a sua carreira, escrever sobre vampiros e conspirações do Vaticano, e hoje em dia todos os títulos com Auschwitz vendem bem, então eles têm uma estratégia comercial para a sua carreira. Eu não tenho, para melhor ou para pior, se calhar seria melhor se eu tivesse. Normalmente o que acontece é que quando eu acabo um romance, fico exausto, esgotado, porque eu dou tudo à narrativa do livro e não tenho mais energia. Então leva-me 2, 3, 4 meses ou mais recuperar, entre aspas, a minha bateria. E durante esse período eu não escrevo, eu não leio, eu vejo televisão, jogos de basquetebol, faço crochê, jardinagem. Mas finalmente, passados 4, 5, 6 meses, uma outra ideia surge, do nada. Eu não sei porquê, uma ideia que me prende, que me fascina, pode ser uma imagem. Eu lembro-me de que quando eu escrevi o Evangelho segundo Lázaro, esta é a edição brasileira, uma das imagens que me fascinava era Lázaro no seu próprio túmulo, fragilizado, vulnerável, completamente desorientado, e as duas irmãs dizem-lhe: tu estavas morto. E obviamente ele não acredita, porque ninguém acreditaria que estivesse morto. E eu consegui visualizar aquela cena muitíssimo bem e colocar-me na pele, sobretudo, do Lázaro. E daí eu fiquei absolutamente com uma necessidade absoluta de escrever esse livro e utilizar essa cena no túmulo como o primeiro capítulo. Mas é sempre muito... É um processo misterioso, não sei bem de onde vêm as ideias, nem sei quem controla a escrita. Às vezes os personagens determinam o rumo de um livro. Para mim é um processo mágico. Muitos dos seus livros, ou alguns dos mais renomados, assim, são viagens a épocas, né, ao passado, principalmente. Como é que são as suas investigações? Como é que você forma a base para ir construindo as personagens e desenrolando a ideia? E quanto que tem de ficção e de realidade nisso, nas suas obras? Sim, assim? sim. Uma boa pergunta. Eu faço muita investigação. Eu quero que todos os pormenores do livro sejam corretos. E ainda mais, eu quero tentar conseguir a mentalidade da época, falando do Evangelho segundo Lázaro de cor na Terra Santa há 2000 anos. As pessoas não tinham as mesmas categorias de pessoas. Só para dar um exemplo que tem a ver com sexualidade, as nossas categorias de heterossexuais, homossexuais, bissexuais não existiam nessa altura. Então eu faço uma tentativa de entrar na pele das minhas personagens e utilizar a sua perspectiva e maneira de pensar para contar uma história. Não é fácil, leva muito tempo. Para o Último Cabalista de Lisboa, o meu primeiro romance, que decorre em Lisboa durante o massacre de Lisboa de 1506, em que 2.000 cristãos novos foram mortos e queimados no Rossio, a praça principal, levou-me um ano inteiro de pesquisa, porque eu não sabia nada sobre a vida cotidiana em Portugal no princípio do século XVI. Como é que era a roupa, a comida, as ruas, pavimentadas ou não, igrejas principais, as casas tinham 2 andares, 1 andar, 3 andares, como é que eram os festivais. Eu não sabia nada disso. Mas uma coisa interessante acontece durante esse período de investigação. As personagens surgem da minha própria pesquisa. Eu não decido nada sobre o enredo da história antes de sentir-me confortável
na minha cidade, na minha época, quer seja Lisboa 1506, a Terra Santa de há 2000 anos, o gueto de Varsóvia em 1941, quando eu sinto bem naquele sítio, eu começo a escrever. E tem que ser assim, porque seria absurdo eu decidir as personalidades das minhas personagens antes de eu saber como é que é o gueto de Varsóvia, quais são as condições, as carências, as dificuldades das pessoas, as doenças. Havia escolas, havia trabalho, os prisioneiros do gueto conseguiram trabalhar ou não? Quer dizer, como é que eu posso decidir a narrativa da história antes de fazer a pesquisa? É impossível. Então, para mim, mas não é um sacrifício, eu adoro fazer a pesquisa, adoro descobrir factos insólitos, eventos estranhos, maneiras de pensar que são muito diferentes da nossa maneira de pensar em 2021 em Portugal. Dá-me muito prazer. É muito interessante, porque seus livros a gente realmente sente essa preocupação com a pesquisa, com os detalhes. E quando que você se descobriu escritor? E me chama a atenção que você, me parece, estreou aos 40 e logo já virou um best-seller, né? Sim. Eu não era uma... Quer dizer, muitos escritores sabem já aos 18, 25 anos que querem ser romancistas ou ensaístas. Eu não sabia. Eu estudava música, por exemplo, eu tocava guitarra clássica e eu pensava durante muito tempo que eu podia seguir esse caminho. Eu era jornalista, eu tirei um mestrado em jornalismo da Universidade de Stanford, na Califórnia. Então, a escrita, para mim, eu acho que o meu problema era o seguinte: faltava-me a confiança para pensar que eu podia contribuir livros comoventes e inteligentes e que podia ser um bom escritor, porque para mim eu não quero fazer coisas medíocres, eu não estou minimamente interessado em produtos artísticos medíocres. Mas faltava uma confiança, em parte porque na nossa casa, a casa em que eu cresci com os meus pais, os grandes romancistas eram venerados pela minha mãe. Dostoiévski, Stendhal, Proust, William Faulkner, e ensaístas como Primo Levi, etc. Então, como é que um jovem de 18 ou 20 anos pensa que ele podia chegar à qualidade de Dostoiévski, ou de Proust, ou de Stendhal, ou de Faulkner? É impossível. Então, faltava-me essa confiança. Então, eu acho que eu tirei um mestrado em jornalismo, em parte, para aprender as ferramentas de escrita, dominar as ferramentas de escrita, as palavras, os parágrafos, o ritmo de um parágrafo, o som das palavras, a literação, a poesia, e também para conquistar a minha confiança. Eu comecei escrevendo contos, porque é uma forma mais contida. Escrevi 30, 40 contos antes de começar um primeiro romance. E pouco a pouco eu ganhei confiança e pouco a pouco ganhei a experiência de lidar com as ferramentas de escrita e personagens. Mas foi um processo mais lento para mim. Por exemplo, há escritores que escrevem bons livros aos 25 ou 30 anos. Eu não era capaz. Você falou da sua... Sim, você falou da sua formação no mestrado em jornalismo, você também fez um bacharelato em religião comparada. Você crê que essa sua formação ajudou a ser o escritor que você é hoje? Absolutamente. A religião comparada, por quê? Porque eu sempre adorava mitologia. Eu comecei a ler a mitologia grega já aos 7, 8 anos, aprender os deuses, o Apolo, Atena. Quer dizer, eu adorava aquelas histórias, as transformações de pessoas em árvores ou pássaros. Eu ficava fascinado com aquelas histórias de transformação. E depois comecei a ler mitologia nórdica.
Então, a porta pelo qual eu entrei no estudo de religião comparada era a mitologia. E fiquei fascinado com o hinduísmo, budismo, sufismo, zoroastrianismo, as religiões menos conhecidas no Ocidente ou nos Estados Unidos, onde eu cresci. E foi uma grande... Foi ótimo para mim saber mais de reencarnação, da karma, de ideias não ocidentais. E dei-me outra vez mais confiança, porque eu escrevi um romance, por exemplo, Goa ou Guardião da Aurora, que decorre em Goa no século XVII. E não hesitei. Outro escritor talvez tivesse hesitado, porque é uma cultura diferente. Hinduísmo é muito diferente das religiões do Médio Oriente. Mas eu não, porque eu já tinha estudado o hinduísmo, já tinha lido os livros sagrados. E por isso é sempre mais fácil para mim, penso eu, começar um romance histórico, porque eu tenho essa pano de fundo, tenho o contexto e também porque eu sei fazer a pesquisa. Para fazer a minha licenciatura em religião comparada, eu obviamente tinha que pesquisar outra vez as religiões asiáticas e outras religiões já mais ou menos mortas, e ganhei a confiança de saber muito bem que eu podia pesquisar qualquer assunto, qualquer tema, qualquer ideia. E como que foi a infância e a juventude do Richard no subúrbio de New York no pós-guerra? Uau, é típico da classe média baixa americana de pós-guerra, quer dizer, muitos pais como os meus, que cresceram em grandes cidades como Nova York, ou Chicago, ou Boston, o sonho deles era mudar para os subúrbios, mudar e ter uma casa com relvado, quartos para os filhos, mais espaço, mais pacato, com boas escolas. É isso que aconteceu. Os meus pais mudaram para a nossa zona de Long Island, perto de Nova York, em 1956. Eu nasci no mesmo ano e cresci naquele ambiente. Era um ambiente, eu diria, um pouco maçudo, porque havia poucos eventos culturais, poucas instituições culturais, não havia museus, poucos cinemas, poucas etnias diferentes, era tudo um bocado maçudo. Mas, por outro lado, muito seguro. Os meus pais nunca se preocupavam comigo. Eu brincava na rua, jogava futebol e basquetebol e beisebol com os meus amigos. Só cheguei a casa para jantar e eles nunca ficavam preocupados comigo. Era uma altura diferente. Hoje em dia é um bocado triste, os subúrbios de Nova York, porque as crianças estão em casa a tapar nos teclados e ver a internet e jogar jogos de vídeo. E as ruas ficam vazias, é um deserto. Para mim é muito triste. Na minha infância eu tenho sorte porque estávamos sempre acompanhados por outras crianças, sempre a brincar na rua, e sou grato. A minha mãe devorava livros, então a nossa casa era uma biblioteca. Eu cresci com prateleiras de literatura francesa e italiana, e livros de arte, e muitas biografias. A minha mãe era uma fã dos Bloomsbury, Virginia Woolf e aquele grupo. E tivemos livros da história, de tudo, um bocado de tudo. O meu pai era mais um fã de policiais. Mas isso criou em mim um respeito enorme pela literatura e um respeito enorme pela arte e pela música, porque a minha mãe também colecionava quadros e pinturas. Eu acho que herdei isso da minha mãe e outra vez a minha mãe era uma pessoa muito frustrada, muito limitada, cresceu num ambiente misógina nos Estados Unidos. O meu pai também era uma pessoa muito difícil,
mas por outro lado, fico grato porque herdei a minha apreciação pelas artes dela. E eles tiveram tempo de ver o reconhecimento e o sucesso do filho escritor? O meu pai, não. Infelizmente, ele faleceu em 1990, na altura em que eu comecei a pesquisar o último cabalista de Lisboa. Então, isso para mim é uma tristeza, mas a realidade às vezes não corresponde aos nossos desejos. Todos nós sabemos isso quando atingimos uma certa idade, e já tenho 65 anos, é assim. A minha mãe, infelizmente que sim, ela leu O Último Cabalista de Lisboa, adorou, leu Meia-Noite e O Princípio do Mundo, À Procura da Sana. Ela faleceu em 2006, infelizmente não teve a oportunidade de ler, por exemplo, A Sétima Porta ou Os Anagramas da Varsóvia, mas ela ficou muito, orgulhou-se muito de mim e da minha carreira como escritor, e eu acho ainda mais importante para ela, como ela vivia uma vida muito frustrada, não conseguiu alcançar os sonhos dela. Para ela, eu era uma certa extensão de sua própria vida. Ela dizia a ela própria, bom, eu não consegui alcançar os meus sonhos, mas pelo menos o meu filho vai viver a vida que ele realmente quer. Eu acho que eu só percebi isso depois da morte dela. Eu comecei a perceber mais aquele orgulho e satisfação dela depois de ela falecer. Que bom, né? Que tiveram essa oportunidade, né? É muito bom. E você retornar um pouco de alegria, um pouco de expansão para a vida dela. Eu não vou entrar muito nos detalhes, não, mas quem te acompanha já ouviu você falando um pouco como era o ambiente na sua casa. Sim. Eu quero avançar um pouquinho. Então, quando o jovem Richard cresceu, ele resolveu mudar-se para São Francisco. O que ele atraiu em São Francisco? Quer dizer, São Francisco é uma das cidades mais bonitas do mundo. Concordo. Quem não seria atraído por aquele ambiente? E não é só o aspecto físico de São Francisco, que já é muito bonito, as colinas e a bruma entrar pela ponte Golden Gate. É uma zona abençoada em termos físicos de paisagem, mas também era sempre uma cidade americana muito aberta, de muita cultura alternativa. Todos nós que lemos livros conhecemos, por exemplo, a geração dos Beats, dos poetas Allen Ginsberg, Jack Kerouac, aquela gente toda de São Francisco, Lawrence Ferlinghetti, que tinha uma livraria, a livraria City Lights. Então, São Francisco, para mim, era uma espécie de paraíso na Terra, porque depois de eu fazer a minha licenciatura na Universidade de Duke, e Duke está numa cidade pequena e pouco interessante em Carolina do Norte, Durham, e eu precisava de um sítio mais cosmopolita e sofisticado, de mais cultura, de mais abertura. Mudei para São Francisco, em parte, para explorar as minhas capacidades e, sobretudo, a minha sexualidade, porque estamos a falar dos anos 70 dos Estados Unidos, em que o movimento para reivindicar os direitos dos homossexuais já tinha começado em São Francisco, em Nova York e outras cidades, mas ainda era muito difícil e complicado sair do armário, assumir-se como homossexual e conseguir amigos e emprego e ter uma vida normal, uma vida das outras pessoas. Então, São Francisco, eu tinha lido um artigo no New York Times em que o jornalista explicou que em São Francisco era possível ser um homossexual, cowboy, basquetebolista, ator, carpinteiro, picheleiro, não havia limites. E eu pensava, bom,
é um sítio para mim, é um sítio onde eu posso explorar a minha maneira de ser sem correr os riscos, sem correr muitos riscos. E resultou, eu descobri muito mais sobre a minha própria pessoa e conheci o meu marido, Alexandre Quintanilha, em 1978, e ainda estamos juntos há 42 anos. Então, São Francisco, para mim, era uma excelente opção na altura. Há um fenómeno muito curioso que existe nos Estados Unidos agora. Como já não é tão difícil assumir-se como homossexual, como toda aquela situação ficou desdramatizada, normalizada nos últimos 20 anos, os jovens homossexuais e lésbicas já não sentem a necessidade de mudar de pequenas cidades e aldeias e vilas para as grandes cidades. Eles podem ficar em pequenas cidades como Albany, ou Durham, ou Sacramento e ter uma vida normal. Então, São Francisco já não é um polo para atrair jovens de todos os Estados Unidos. Que é um pouco triste para São Francisco, mas ao mesmo tempo é ótimo para o resto dos Estados Unidos. Sim, e também ficou muito caro viver lá, né? Hoje, atualmente, é bastante difícil. A cidade mudou imenso, imenso, Sim. e é caríssima agora, é uma pena. Sim, sim. Então, em São Francisco, além de você ampliar-se como pessoa, de ver mais o mundo, se descobrir, você descobriu o amor, encontrou o seu amor, mas também viveu momentos difíceis porque veio, então, a AIDS, né? A AIDS, a SIDA, né? E isso lhe gerou um trauma muito grande, né? Que depois até teve consequência na sua mudança para Portugal. Você poderia dizer-nos o que aconteceu? Sim. Pois, estamos a viver uma pandemia agora em todo o mundo, Covid-19, mas a pandemia anterior, para mim, foi muito mais traumatizante, porque ver pessoas com 18, 20 anos, 30 anos morrer em condições abomináveis, com infecções oportunistas muito estranhas, foi para mim um pesadelo, um pesadelo absoluto. E São Francisco mudou aquela atmosfera de liberdade e abertura, mudou completamente num período de, eu diria, 5 ou 6 anos, porque AIDS começou, SIDA começou a afetar a vida de toda a gente em São Francisco, não apenas os homossexuais, porque todos nós conhecíamos jovens e não tão jovens a morrer de SIDA. Era o único tema de conversa em São Francisco nos anos 80. E eu fiquei traumatizado, sobretudo quando um dos meus irmãos de Nova York, ficou doente com SIDA por volta de 1985 e por volta de 1987 começou a sofrer infecções oportunistas terríveis. E ele acabou por falecer no dia 6 de maio de 1989. E foi um trauma enorme para mim não conseguir retomar a minha vida. Porque é uma coisa ver uma pessoa com 75, 85, 90 anos morrer. É triste, mas por outro lado é natural, acontece, vai acontecer a todos nós. Mas ver uma pessoa com 35 anos, uma pessoa muito promissora como o meu irmão, falecer numa situação horrível, isso é um trauma completamente diferente, pelo menos para mim. E como não consegui retomar a minha vida, e como a SIDA era o único tema de conversa em São Francisco, foi o Alexandre que me disse que se calhar a gente devia mudar para outro sítio. Ele era de Moçambique, daí a cultura portuguesa, e ele já tinha recebido um convite para dar aulas numa das escolas médicas do Porto, o Instituto Biomédico Abel Salazar, e aceitamos esse convite. Eu consegui um lugar, um emprego na Escola Superior de Jornalismo,
e mudámos em agosto de 1990 para começar de novo num sítio em que as pessoas estivessem a falar de outros assuntos, para recomeçar de novo. E resultou. Portugal, eu digo isso num vídeo que eu fiz para a Porta Editora, que Portugal salvou a minha vida, porque consegui despedir-me do seu irmão, não esquecer-me do meu irmão, mas despedir-me dele e começar de novo a minha vida. Você aborda um pouco desse drama em Submissos, né? Um dos seus títulos, né? Gostaria de ler um trecho desse. Esse é um dos que você separou para nós? Combinado. Eu vou ler os primeiros parágrafos do livro. É sempre difícil escolher um excerto, porque temos que escolher um excerto, um trecho que funciona bem, independentemente do resto do livro. Então, mas eu acho que os primeiros parágrafos funcionam muito bem e vou ler. Obrigado. Querido Carlos, no século desculpa, vou começar de novo. Querido Carlos, no século VII, o bispo Ferreiolas de Grenoble excomungou um pão, que imediatamente ficou preto e duro como um pedaço de carvão. Que teria o pão feito para merecer tal destino? A lenda de Ferreiolas não nos dá essa resposta. Mas porque qualquer tipo de pão, seja em que século for, só pode ser ele próprio, o crime deve ter residido na sua própria natureza, a sua panidade. Não é preciso fazermos nada para sermos condenados neste mundo. Era essa mensagem que o bom do nosso bispo quis passar aos cristãos de Grenoble. Um homem, tal como um pão, pode ser castigado, até mesmo condenado à morte, em virtude de sua natureza. Ou pode ser obrigado a esconder o seu amor até ao fim da vida, como um leproso em que ninguém ousa tocar. Estou a falar de ti, Carlos. Muito bem, muito bem. Em Submissos tem uma trajetória interessante, porque ele foi publicado fora, demorou mais de 20 anos para ser publicado em Portugal, né? É muito difícil prever a nossa vida. Muita gente pensa que podemos planear a nossa vida e conseguir tudo e não vamos encontrar obstáculos. A minha experiência é exatamente o contrário. Eu digo às vezes aos jovens que o mais importante da vida é fazer ricochete, é bater numa parede, bater num obstáculo e fazer ricochete, bater na outra parede e continuar o rumo. Pois pouca gente consegue chegar diretamente ao objetivo. E eles todos têm muito dinheiro e cunhas e tudo isso, e eu não tinha. Sim, eu encontrei, curiosamente, uma pequena editora para publicar o livro no mundo anglo-saxónico. Foi completamente impossível conseguir publicidade, artigos, entrevistas, devido aos temas do livro. Um jovem ser positivo com SIDA, um músico talentoso que faz uma viagem de Porto para Madrid, para Paris, com o seu pai e com o seu professor de música. E o pai não gosta da sexualidade do filho. Bom, é uma história completamente tabu e daí foi muito impossível conseguir publicidade, mas pelo menos foi publicado. Em Portugal, depois do sucesso do Último Cabalista de Lisboa, a minha editora, Maria da Piedade Ferreira, Quetzal Editores, disse-me, ok, foi um enorme sucesso, o que é que a gente pode publicar agora? Tem algum livro já preparado? E eu disse, bom, eu tenho em Submissos. E ela disse, ótimo, vou ler. E ela leu, gostou imenso, sobretudo dos personagens, mas disse-me, olha, temos que pensar 2 ou 3 vezes antes de publicar este romance. E eu perguntei, obviamente, porquê. Eu já não dominava português muito bem, só tinha estado 6 anos em Portugal, então não conheci bem a cultura. E ela me explicou, olha, ainda temos gente muito conservadora
com poder político e econômico em Portugal. E eles não vão gostar muito deste livro. Tu podes ser crucificado nos jornais. E eu fiquei um bocado a tremer e pensava muito nessa possibilidade de não publicar o livro. E depois, o pior para mim era eu tinha que renovar o meu visto todos os anos para continuar a viver em Portugal. E se o Ministério da Administração Interna português recusasse renovar o meu visto, eu não poderia ficar em Portugal, eu não poderia continuar os meus projetos. E pior ainda, Alexandra, que tinha começado um novo instituto para pesquisa e investigação biomolecular, ele não podia continuar os seus projetos. Teríamos que mudar para a França, ou Espanha, ou Brasil, ou não sabia onde. Então eu não podia correr esse risco. Não podia correr esse risco e não publicamos o livro. E foi só há um ano e meio, quando todos nós estávamos a pensar diariamente na nova pandemia de Covid-19, que eu pensei, bom, os leitores atuais vão compreender este livro, vão compreender o medo que vive a minha personagem central, o jovem músico António. Podem compreender o medo do seu professor e a necessidade de ele conseguir uma carreira muito rapidamente antes de falecer. E por isso eu falei com a Porta Editora e eles aceitaram a ideia, encomendámos uma tradução, eu fiz a minha revisão e o livro saiu. Pois a própria história que você acabou de contar já é um novo romance, né? Dos empecilhos, das dificuldades e, enfim, né? É um tema tão importante, né? Porque o aprendizado para a gente sobreviver às próximas pandemias requer que conheçamos o que aconteceu no passado, né? E nesse sentido, perdão, continua. Às vezes eu penso que eu lavo as mãos muito frequentemente hoje em dia, não sei, 15, 20 vezes por dia. Todos nós pensamos isso. Mas sim, durante a pandemia da SIDA, eu lavava as mãos 100 vezes por dia, porque eu fico paranoico. Depois da morte do meu irmão, eu pensava que qualquer objeto que eu tocava, qualquer pessoa, podia transmitir uma doença fatal. Eu sei que não era lógico, eu sei, mas eu estava de tal maneira estressado que o meu cérebro não funcionava bem, não funcionava logicamente. Então, a SIDA para mim foi um trauma enorme e daí eu se calhar, curiosamente, se calhar Covid-19 para mim foi um pouco mais fácil do que para muitas outras pessoas, porque eu já conhecia a história. Sim. Nesse sentido, você pensa em escrever sobre a pandemia de Covid? Neste momento, não. Eu estou a escrever um romance que decorre no século XVII sobre o efeito da Inquisição, sobre um jovem que cresce numa aldeia que eu adoro, Castelo Rodrigo, o efeito sobre ele e sobre a sua família e a comunidade, judeus secretos, etc. Mas, curiosamente, há uma cena em que ele está a visitar a sua avó em Salamanca, sua avó é castelhana, e há uma pandemia, não de Covid-19, obviamente, mas eu não sei como se diz em português, eu acho que é o fogo de Santo Antônio, talvez. Era uma pandemia, uma doença que acontecia de vez em quando na época medieval e no século XVI, XVII. E eu escrevi essas cenas, eu acho que eu queria incluir essas cenas da pandemia em Salamanca, porque devido à Covid-19, eu senti a necessidade de contar essa história e talvez por relembrar os leitores de que estas pandemias aconteciam no mundo antigo, nos séculos anteriores, com alguma frequência, não é só agora. Sim, sim. Você acha que a literatura é um
espelho da realidade, um documento de memória? Uau, isso é uma boa pergunta. Literatura é diferente da vida, não é igual, mas se calhar espelho é a resposta certa, é a descrição certa, mas é um espelho que cria distorções, que cria imagens maiores e mais pequenas, que distorciona figuras, que dá destaque a certos aspectos do ser humano e elimina outros. Ou seja, não é um espelho sempre fiel, porque reflete a personalidade do autor, os traumas do autor, as alegrias do autor. Daí é um espelho interior do próprio escritor que ele tira do seu ser e coloca em frente ao leitor e convida o leitor a estudar as imagens no espelho. Na sua literatura, você trata muito, acabou de dizer que está escrever um novo livro que tem um personagem que é judeu, né? Você fala muito da perseguição aos judeus. Sim. Tem uma ideia formada para tentar explicar por que tanta perseguição? Não, quer dizer, há enciclopédias escritas sobre o antissemitismo e as causas e as consequências. E não sou perito nesse tema, mas curiosamente estamos a viver uma época de novas teorias de conspiração. Por exemplo, que Covid-19 não existe, ou que é só uma gripezinha, como diz o nosso Bolsonaro, aquele horror da pessoa do Brasil. Ou Trump a dizer que devíamos injetar desinfetante. Quer dizer, e os chineses criaram esse vírus para destruir o Ocidente, etc, etc, etc. Bom, os judeus sempre foram os alvos de teorias de conspiração. Por exemplo, o libelo de sangue foi muito divulgado e popular na Europa medieval, que os judeus mataram as crianças cristãs para aproveitar o sangue delas para produzir o nosso pão asmo, a matzah. Obviamente, é uma fantasia diabólica que não tenha rigorosamente nada a ver com a realidade, mas milhões de europeus acreditaram naquela fantasia, naquela teoria de conspiração. Outra teoria de conspiração era que os judeus sempre envenenaram os poços, que qualquer doença que se propagava na Europa, a causa eram os judeus. Então, estamos a sofrer uma época de grandes mentiras, mas isso é nada de novo. Era sempre o caso em relação aos judeus. Então, uma consequência de mentiras, de ignorância, de maldade, de estupidez. Ainda há muita gente na Europa que não consegue, gente supostamente inteligente, que não consegue distinguir entre um judeu e um israelita. Estão sempre a culpabilizar-me, a mim, e insultar-me a mim pela política estrangeira de Israel. Mas eu não sou israelita. Os brasileiros dizem israelense. Eu não sou. Eu não sou israelita, não tenho investimentos lá. Os meus, sou português e americano. Mas há muitas milhões de pessoas na Europa, na América, que não sabem a diferença entre israelita e judeu. É como se eu culpabilizasse todos os católicos e cristãos do abuso das crianças na Igreja Católica ou na política do Vaticano. O Wagner não tem nada a ver com o Vaticano. Então seria absurdo eu dizer, Wagner, esta situação do abuso das crianças, como é que você pode... Quer dizer, é absurdo culpabilizar o Wagner ou a Cristina ou outra pessoa.
Mas é isso que me acontece a mim sempre, sobretudo nos social media, no Facebook, Twitter, etc. Então, o judaísmo é um assunto muito complicado. Eu digo no último Cabalista de Lisboa que os reis na Europa e as rainhas e a gente com poder económico e política não conseguem deixar de sonhar nos judeus. Somos o pior pesadelo para eles. E por isso temos, no último Cabalista de Lisboa, eu digo que, ou eu não digo, Baraquias, o narrador, diz que temos que sair da Europa e mudar para o Médio Oriente, mudar para um sítio mais seguro. Mas não há dúvida que infelizmente ainda haja milhões de pessoas que diabolizam os judeus. Acha que um novo holocausto poderia acontecer algum dia? Em relação aos judeus, não sei, provavelmente que não. Estamos muito dispersos hoje em dia. Em Israel, Nova York, França. Então temos a nossa diáspora, que de uma certa forma dá-nos mais segurança. Mas outros genocídios já aconteceram. Em Ruanda, em Camboja. Hoje em dia há uma limpeza étnica em Birmânia, os Rohingyas estão a ser corridos da Birmânia para Bangladesh. Então, eu não acho que os judeus sejam mais importantes dos outros povos. Genocídio é genocídio, independentemente da vítima. Então, temos que sempre lutar contra limpezas étnicas, racismo, e tentar evitar outros genocídios. E você acredita na solidariedade? Sim, acredito em sobretudo, amor, empatia, compaixão, compreensão. Eu acho que é a única salvação do ser humano. É a nossa maneira de respeitar o outro, sentir empatia pelos problemas do outro. Infelizmente, estamos encorajados pelos nossos sistemas políticos e económicos de ser mais egoístas. O objetivo deste capitalismo feroz em que vivemos, do neoliberalismo, é conseguir mais riqueza para nós, é lixar o outro, é competir sempre, não cooperar, mas competir. E eu não sou grande fã de neoliberalismo, eu acho que o resultado disso é um planeta que está a ser destruído em termos de ecologia, é um fosso gigantesco entre as pessoas mais pobres e mais ricas, que durante uma pandemia representa um perigo gigantesco para todos nós, porque vai haver cada vez mais variantes em Índia e África e os sítios em que não há sistemas de saúde adequados. Então, não ter sistemas de saúde adequados no mundo é um perigo para pessoas em Nova York, São Francisco, Lisboa, Porto, Paris, Tóquio. Porque é um só mundo. Estamos no mesmo navio. Eu acho que temos que reconhecer isso, aceitar isso e incluir isso nas nossas estratégias políticas e econômicas. Perfeitamente, estou completamente de acordo. E contra o neoliberalismo e esse capitalismo tão selvagem e tão desumano, né? Você poderia ler mais um trecho de alguma das suas obras para nós, por favor? Sim. Eu vou mudar o rumo um bocado, porque soube ontem que Insumissos foi escolhido pelo Plano Nacional de Leitura em Portugal, recomendado, estou muito contente, e também o meu novo livro para crianças. Então, para mudar um bocado parabéns. O tema, eu vou ler um bocado deste livro, Da Terra dos Animais Falantes. É sobre um jovem, Nuno, português, que perde a sua grande amiga, a cadela Miss Marble. Então é um assunto delicado, lidar com morte, com crianças. E quem ajuda o Nuno no meu livro são animais falantes. Ele começa com o mocho que conduz o Nuno
para esta terra mágica. E eu vou ler um excerto do livro. Nessa altura, ouvi um som estranho algures abaixo do nosso quarto, como de qualquer coisa a raspar. Fui até a grade de varanda, olhei para baixo e vi uma pequena cobra a sacudir a cauda, que tinha uma espécie de chocalho cor-de-rosa na extremidade. Quando me viu, abriu a boca, ameaçando-me com as presas de aspecto fatal. Afastei-me, estava a tremer. Receava que qualquer som a pudesse provocar, por isso fiquei imóvel. Desculpa ter-te assustado, disse a cobra. Voltei à grade. A cobra sorriu-me. Tinha olhos inteligentes e de um azul cintilante. A pele era verde escura. Eu não sabia que uma cobra podia ser tão bonita. Talvez nunca tivesse olhado com atenção. Apareceste quando eu estava a exercitar o meu chocalho, explicou-me. Apanhei um susto, por isso te ameacei com as minhas presas. Ocorreu-me que, se as cobras e os mochos sabiam falar, eu tinha deixado de estar no mundo que habitualmente habitava. Muito bem. Eu percebi que esses personagens aí dialogam com os personagens do Se Eu Fosse. Seres encantados, né? Com vidas, né? Eu adoro escrever para crianças, em parte porque temos que usar todas as nossas técnicas de poesia, o som das palavras, porque a minha teoria, e provavelmente não é a minha, mas as crianças são seres poéticos. Eles apreciam a poesia mais facilmente do que a prosa. Daí a importância das rimas. As crianças adoram as rimas. E por isso eu tento utilizar as técnicas de poesia nos meus livros infantis e eu adoro fazer isso. Pois as crianças agradecem, porque os seus livros são encantadores. E alguns adultos também. Eu tenho muitos pais que gostam, que para mim é um prazer enorme. Pois tem um trecho de alguma entrevista ou alguma parte de texto de apresentação do livro que você fala assim: é preciso encorajar as crianças e os pais a ultrapassarem suas limitações, não é? Eu acho que a ideia de escrever para crianças ocorreu-me quando eu estava a dar aulas na Escola Superior de Jornalismo, porque descobri que os alunos portugueses eram mais passivos do que os alunos americanos. Estou a criticar, mas estou a compreender, porque faz parte da nossa cultura. Quando eu fazia uma pergunta aberta, o que é que vocês pensam de cobertura mediática de eleição recente nos Estados Unidos? E ninguém queria responder. Nos Estados Unidos era completamente diferente. Uma pergunta dessas e 20 mãos no ar, toda a gente quer exprimir uma opinião, dar a sua perspectiva. Em Portugal, não. Mais tarde eu soube de que muitos alunos tinham medo das críticas dos outros alunos. Por isso não diziam nada. Bom, conclusão. Eu pensei que se vamos ter uma geração de jovens mais dinâmicas, de mais confiança, que não tem tanto medo da opinião dos outros. Eu acho que isso é uma doença portuguesa. O medo da opinião dos outros. E é uma doença terrível, porque limita a nossa vida. Bom, se vamos criar uma geração com mais força, temos que começar quando as crianças têm 5, 6, 7 anos. Porque quando têm 21, 22, 23, peço desculpa, mas já são adultos, é muito difícil mudar essa maneira de ser. Mas se começarmos com 5, 6, 7 anos, vamos conseguir. Certamente. E escrever para crianças é uma forma de revisitar a infância para você? Sim. Eu utilizo as minhas experiências
na minha juventude, sempre. Nos romances por adultos e também para as crianças. Por exemplo, nós tínhamos uma cadela que morreu em 1966, a Dina. E nós adorávamos, eu adorava a Dina. Ela era um Shetland Sheepdog amorosa. E quando ela faleceu, para mim e para a minha mãe, foi um trauma. Eu lembro-me de que eu e a minha mãe, eu não fui à escola nesse dia, não consegui ir à escola. Então eu fiquei em casa com a minha mãe e nós choramos todo dia, porque para nós era uma parte da família. Eu acho que isso é um assunto um pouco falado, que as crianças formem uma relação afetiva com os animais, muito importante. Pode ser uma cadela, pode ser gato, pode ser periquito, pode ser qualquer animal. Mas, curiosamente, eu acho que muita gente desvaloriza isso. Eu acho isso um grande erro. Então, utilizei essa experiência para criar Na Terra dos Animais Falantes. E quais das faixas etárias dos leitores você acredita que te compreende mais? Os seus leitores, crianças, jovens ou os adultos? É muito diferente, é muito diferente. Nos livros para adultos podemos falar de qualquer assunto. Não temos que censurar. Primeiro eu tenho que dizer, eu escrevo para pessoas sensíveis e inteligentes. É um erro sempre pensar que o leitor não seja tão inteligente e sensível como nós. O leitor sente, tem intuição sobre isso. Quando o escritor está a menosprezar o leitor sabe. Então, parece arrogante, mas não é. Eu não escrevo para pessoas superficiais e pouco inteligentes, pouco sensíveis. Há outros escritores que vão escrever para eles e tudo bem, não tenho nada contra. Mas eu quero dialogar com pessoas sensíveis, por que não? Eu quero dialogar com pessoas que querem falar da morte, que querem falar das dificuldades da vida, que não têm medo dos tabus, quer seja SIDA, ou homossexualidade, ou antissemitismo. Eu quero manter uma conversa com aqueles leitores. E com as crianças é diferente. Não há assuntos que uma criança não vai compreender e não devia compreender. Ele tem 7 ou 8 anos, tudo bem, ótimo. E por isso são audiências, para mim, públicos completamente diferentes. Sim. E você sente uma diferença na recepção dos seus leitores em Portugal e nos Estados Unidos e em outros países? Como em Portugal você já é uma estrela, né? Então, Sim. creio que deva ter muito carinho aqui. E como é a recepção nos outros países? É mais difícil nos outros países. Em Portugal, as pessoas são super simpáticas e generosas comigo. Tenho os leitores mais fiéis no mundo. As pessoas me agradecem todos os dias nas ruas de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga. É fantástico. Eu não sei como é que eles me reconhecem com a máscara, mas eles agradecem os livros na mesma e para mim é espetacular. No resto do mundo é mais difícil. Sobretudo é mais difícil conseguir resenhas, entrevistas, publicidade. No Brasil, para mim, é quase impossível. Não sei porquê, mas eu lembro-me de que eu lancei o Evangelho segundo Lázaro e vários jornalistas me disseram, sim senhor, assim que o livro sair vamos fazer uma entrevista, ou vou publicar um artigozinho, e depois ninguém fez nada. Porque outra vez vou criticar um pouco a cultura brasileira. E desculpa eu dizer, nos Estados Unidos temos imensos problemas. O Trump e o puritanismo. No Brasil, um problema é que as pessoas dizem sim, mas pensam não. Ou seja, na minha opinião,
O brasileiro diz, sim, vamos fazer aquilo, mas não tenciona fazer. Eu não sei se é verdade ou não, mas é a minha experiência. E daí é muito difícil. Eu sempre tenho que trabalhar muito para tentar conseguir publicidade nos outros países. É preciso corrigir isso enfim, há sempre estratégias, as editoras, mas Sim. você certamente, quando te descobrirem com uma mínima sensibilidade que é necessária, não lhe faltará espaço, não lhe faltará críticas positivas, né? Mas sabe, Wagner, primeiro tu tens toda a razão, em grande parte é a responsabilidade da editora. Então, eu tento afastar-me um bocado, porque eu não quero ficar preocupado 24 horas por dia com as vendas dos livros no Brasil ou na França ou no Estado. Eu não quero. Segundo, o livro tem a sua própria vida. Eu não posso controlar a recepção do livro. E isso é uma lição muito importante para qualquer artista. Produzimos a melhor obra possível. A melhor canção, melhor dança, melhor bailado, melhor quadro. E depois não podemos controlar nada. E é uma lição muito difícil, mas todos nós temos que aprender isso mais tarde ou mais cedo. Perfeitamente. Mas é questão de tempo, e você ainda bem jovem, o mundo e o Brasil ainda vai te ler muito, pode ter certeza. Eu sou muito menos ambicioso hoje em dia, com 65 anos. Eu tenho alguns leitores muito fiéis, muito sensíveis no Brasil. E isso é ótimo, estou super contente. E tudo bem, tudo ótimo. Ótimo. Olha, a gente já está completando 1 hora de conversa. Eu gostava de abrir para algumas das nossas participantes, dos nossos participantes, alguns convidados que queiram trocar uma palavrinha com você, fazer Com alguma certeza. pergunta. Vamos ver se tem alguém que se encoraja. Não sei se a Miriam, que está falando com a gente lá de Israel. É sempre muito difícil conseguir uma primeira pergunta. Tentar falar em português, mas não sei se posso falar muito bom o português agora, porque não tenho com quem falar em português em Israel. Você falaste sobre o sentido de estar judeu não em Israel. And I'm going to continue in English, okay? Sure. Everybody understand? Ok. Yeah? Okay, it's easier for me to say what I want. When you separate yourself from being Jew and from being Israeli, that you are not, sorry, I can say that I'm an Israeli and I'm also Jewish, but I never in my life, because I was born here and my family was born here, my parents were born here, we were never suffered from any anti-Semitism here. Yeah. This is one of the best things in Israel. I'm not going to talk about politics, of course. I never talked politics with Saramago, although when I met him, he wanted to talk to me about politics, but I never talked about politics because I'm interested in literature. What I see is that only one book of yours is translated into Hebrew, which is very interesting. It's very sad for me. I wish I had more in Hebrew. I'd love to have more. Yeah. I don't understand it, but it's very hard for my agent to interest Israeli publishers. I don't know why. I don't know. You have to find out. I'm not a publisher, and I read here in Google. I just Googled on you, and I saw that they call you in Israel journals an American writer.
And you said on 2019, it's on the July 2019, that your lectures were canceled in Britain because you are a Jew? Well, it'll take a little while to explain that. Okay. Wagner, should I explain in English or Portuguese? It's up to you. I understand Portuguese. I can understand. Maybe- I understand. Okay, then Sorry, I'll... Maybe can understand. português. I'll Maybe Português. Eu vou Português. explicar em português. Eu compreendo. Aconteceu-me uma coisa muito desagradável quando publicamos o Evangelho segundo Lázaro em Inglaterra. O meu assessor de publicidade inglês estava a tentar conseguir entrevistas, festivais de literatura, sessões nas livrarias, etc. E ele já tinha começado a falar com duas organizações que queriam me convidar a fazer sessões. Eu não quero dizer os nomes das organizações porque o meu assessor de imprensa sofria consequências disso. Ele tem que ganhar uma vida e podia entrar numa lista negra. Bom, o que aconteceu é que os organizadores perguntaram ao meu assessor de imprensa: o Richard Zimler é judeu ou não? E ele respondeu: sim, é judeu. E depois, o que aconteceu é que o meu assessor de imprensa tentava... A única coisa que faltava era as datas das sessões. Então, o meu assessor de imprensa tentava marcar as datas com estas duas organizações, mas eles nunca mais responderam aos seus telefonemas ou aos seus e-mails. Nunca mais. Então, eu escrevi e o meu assessor de imprensa telefonou-me aflito, deprimido, a explicar a situação, dizendo que ele nunca na vida teria esperado isto, e ele não tinha dúvidas de que era por eu ser judeu, e as organizações recearam uma reação negativa do público. Porque durante esse período a atmosfera na Inglaterra anti-israelita foi muito forte, de vestimento, etc. Então eu escrevi um artigo no Guardian, um editorial, a explicar a situação, e não tinha grandes consequências para mim pessoalmente, porque eu vou continuar a publicar os meus livros, vou fazer sessões em Portugal, em Inglaterra e outros sítios. Então eu expliquei no editorial que não tinha grandes consequências para mim, mas que o antissemitismo na Inglaterra é um problema. Talvez seria a altura de examinar isso muito cuidadosamente e ser muito honestos e falar e ter um debate público sobre o tratamento de escritores judeus e não só. Miriam, você quer fazer mais alguma colocação? Ou alguma das nossas participantes? Tem uma pergunta que já chegou aqui, Richard, que é o seguinte, a Fernanda pergunta: olhando para trás, para o que já foi, você mudaria alguma coisa se pudesse? É sempre uma pergunta muito difícil. Provavelmente, quer dizer, eu estou muito satisfeito com a minha vida. Eu já consegui muito mais na minha vida do que eu alguma vez pensava, porque quando eu cresci em Nova York, os meus pais nunca viajavam, por exemplo. Nunca. E eu já fiz digressões para promover os meus livros na Austrália.
Estive 3 vezes na Austrália. E eles pagaram tudo, os hotéis, os voos. Quer dizer, como é que eu podia sonhar nisso? Tenho livros publicados no Brasil. Já fiz sessões no Rio de Janeiro. Eu nunca pensava em crianças que eu teria a oportunidade de falar com leitores brasileiros na sua própria língua. Sempre que eu falo português, eu sei que eu já ultrapassei os meus sonhos. Então, não tenho remorsos. Claro que havia coisas que eu mudava. O meu irmão não morreria de sida, por exemplo. Ou a minha mãe teria conseguido uma vida melhor. Mas essas coisas grandes não é possível mudar. Eu não gasto tempo pensando em coisas que eu não posso mudar. Muito bem. Olha, tem uma outra pergunta aqui da Matilde. Ela fala assim: em uma passagem do Benjamin Zarco, é curioso ler que os filhos dos sobreviventes têm que aprender, sobreviventes do Holocausto, têm que aprender a esconder a irritação. Sim. Por que isso? Eu conheço alguns filhos de sobreviventes e fiz muita pesquisa para escrever esse livro, porque os dois primos no livro, as duas personagens principais, Benny e Shelley Zarco, são os dois sobreviventes ao Holocausto, os únicos sobreviventes na sua família. E eles têm filhos. A Shelley tem 2 filhas, o Benny tem um filho. E o que acontece naquelas famílias é que o assunto do Holocausto normalmente, tipicamente, não é falado. Por quê? Porque o sobrevivente não quer transmitir o trauma ao filho. Recusa falar do passado, da pai ou da mãe morto num campo de morte, do irmão que faleceu no gueto de Varsóvia ou de Łódź, do primo que foi executado por um nazi num campo. Quer dizer, eles não falam dessas coisas. Daí, naquelas famílias, o silêncio fica enorme e muito poderoso. E os filhos começam a pensar: o meu pai nunca fala comigo sobre o seu passado, não fala dos meus avós, ele não deve confiar em mim. Não deve confiar em mim. E isso cria uma tensão, cria uma distância. Mas, ao mesmo tempo, os filhos não querem falar disso porque não querem culpabilizar um pai ou mãe já muito traumatizado. Então, os pais não falam, os filhos não falam, e o silêncio fica ainda maior e mais poderoso. Daí um fenômeno interessante. Os pais, os sobreviventes, transmitem o trauma apesar dos seus desejos. Não querem transmitir, mas acabam por transmitir. Então é uma situação muito complicada, muito difícil de resolver. Entendo. E dolorido, né? No silêncio tem um peso, uma dor, né? Um passado com muita dor, né? É. Temos aqui uma outra pergunta da Emília, que fala assim: em seus livros, você já retratou muitas épocas diferentes e também regiões do planeta diferentes. Você, Sim. se tivesse uma máquina do tempo, gostaria de viver em alguma dessas épocas ou em alguma dessas regiões? Sim, sem dúvida. Eu leio muito sobre os gregos antigos, o mundo do Homero, as peças de teatro de Aristófanes e de Eurípides.
E fico um bocado fascinado com a Grécia. Adorava ir para Grécia de há 2.500 anos. Adorava ir para Alexandria, que era uma cidade grega em Egito, e visitar a biblioteca de Alexandria, subir o farol, ver o mar. Adorava fazer isso. Adorava ir aos templos de faraós no Egito. É tudo muito fascinante. A história, eu não percebo quando as pessoas dizem que não gostam da história, porque para mim é absolutamente fascinante. Pois, eu percebo que você, de fato, além de ser um bom escritor, é um ótimo contador de histórias, porque com as suas palavras a gente também quer ir para esses lugares com você. É uma sensação muito boa de te ouvir. Enfim, é um prazer enorme conversar com você, Richard. É uma alegria para a gente que gosta da literatura, para quem tem na literatura, né, seu aprendizado, sua vida, sua profissão. Conversar com você de fato, sentir a pulsação da literatura. Isso, para nós, é uma grata alegria. Se ninguém mais tiver alguma pergunta, se ninguém mais... Eu tenho. Oba, que bom. Olá, boa tarde. Posso fazer uma pergunta, por favor? Sim. Como estão? Tudo bem? Olá a todos. Eu gostaria de perguntar ao Richard qual é o tema que hoje em dia ele tem mais receio, sobre o qual ele tem mais receio de escrever, por medo de represálias ou de ferir as susceptibilidades de alguém. Isso é uma pergunta muito interessante, porque ultimamente estamos a viver uma época em que a política de identidades está a ficar cada vez mais poderosa. E um elemento dessa política de identidade é que, por exemplo, um escritor branco e judeu não devia escrever sobre negros, africanos. Um escritor masculino não devia criar uma narradora feminina. Quer dizer, pela primeira vez na história da humanidade, ou pelo menos que eu conheço, o escritor está a ser muito limitado pela sua própria condição. Para mim, isso é terrível, porque eu já escrevi livros de perspectiva de uma jovem portuguesa de 15 anos. Já escrevi da perspectiva de uma escrava americana, jovem, no sul dos Estados Unidos. Já escrevi da perspectiva de gente homossexual e heterossexual. Eu não quero ter limitações. A única limitação que eu quero é o meu talento. Se eu conseguir escrever da perspectiva de uma cadela, de um elefante, de uma mulher velha, de uma mulher jovem, de um homossexual afeminado, de um heterossexual fascista, tudo bem. A única limitação é o meu próprio talento. Então, eu tenho medo disso. Eu sofri isso pela primeira vez quando eu escrevi À Procura de Sana, que é um romance que decorre em Israel e vários outros sítios. E dois críticos da Inglaterra não disse isso abertamente, mas deixaram entender que um judeu não devia ter o direito de escrever sobre palestinianos. Por um lado, eu compreendo isso. Obviamente, é importante ter vozes palestinianos a falar da sua própria condição. Obviamente é importante. Como é óbvio que devíamos ter romancistas femininos a escrever sobre qualquer assunto, qualquer tema que lhes interesse. Mas eu não quero limitações. Se eu desejar escrever sobre o conflito entre Israel e Palestina, eu não quero sentir que eu tenho que censurar-me. Mas é isso que está a acontecer. Eu sei que é isso que está a acontecer, porque há
as reações das pessoas são terríveis neste momento e seria muito difícil, por exemplo, eu escrever de perspectiva do negro neste momento. Porque eu já sei que seria muito criticado na imprensa, se não em Portugal, na imprensa nos Estados Unidos e Inglaterra. Então eu teria que pensar 3 ou 4 vezes antes de começar o romance, que me leva 2 ou 3 anos, com um narrador que era negro, por exemplo. Infelizmente, ao meu ver. Se por um lado esse é um obstáculo ou um desafio, é também um desafio, porque você terá, como percebe e já viu, talvez algumas reações negativas, mas isso não deveria, de fato, te limitar, né? Te impedir de ter a liberdade, né? É verdade, mas temos que ter mais coragem. Quanto mais arriscado o projeto, mais coragem leva por ultrapassar essa hesitação. Certamente, certamente. Alguém mais gostaria de Deus, fazer? Antônio. Por favor, por favor. Meu Deus. Bom, me encontro em Coimbra. Adorei, amei este bocadinho, tanto do Richard como do Wagner. Sinto uma enorme fronteira entre eu e o Richard, porque eu nunca li um livro grande. Por quê? Porque quando eu encontro uma frase de grande meditação, eu me perco ali e fico ali. Para mim, já todo dia aquilo me basta. E depois eu acabo nunca lendo um livro completo grande. No entanto, eu entendi perfeitamente tudo o que o Richard falou. Talvez porque nasci numa humilde aldeia perto do Porto, mas depois mandaram-me para a guerra de Moçambique. Senti a guerra, fui ferido, vi muitos amigos a morrer. Depois trabalhei num laboratório perto do Porto e fui para o Rio de Janeiro, onde tive experiências fantásticas. Eu acho que o Brasil tem público para todos os gostos. O Richard acha que... desculpa. O Richard acha que há muito problema lá. Mas há muita riqueza. Sem dúvida. É fantástico. Dúvida. O Brasil é fantástico e eu amei o Brasil. Eu amei o Brasil e agora estou aqui em Coimbra. Muito obrigada por este bocadinho que eu cá passei. Obrigado, José. Eu não queria deixar entender ou transmitir a mensagem que eu não gosto do Brasil ou acho que o Brasil não é importante ou bonito. Antes, por contrário, quando eu estou no Brasil, eu sinto, sobretudo, eu sinto o dinamismo da cultura brasileira. É um bocado como os Estados Unidos, é uma cultura muito forte, muito dinâmica em relação à música, à literatura, política, em tudo. E eu gosto daquele dinamismo. O que eu não gosto, sobretudo no Brasil, e confesso que para mim é um obstáculo muito grande, é o fosso entre os ricos e mais pobres. Quem viaja fora de Ipanema, de Copacabana, que viaja nas favelas ou nos sítios menos turísticos, percebe logo que para milhões de pessoas o sofrimento dos pobres no Brasil é terrível. E confesso que eu fico muito pouco confortável com isso. Nós brasileiros eu por exemplo, mais. Uma das coisas que me levou a sair do Brasil era aquela dor que eu sentia entre o muito rico e o muito pobre. Mas eu cheguei a Portugal e disse, será que eu fiz bem? Eu será que eu
resolvi alguma coisa lá. Se eu lá estivesse, até poderia ajudar. Agora estou aqui em Portugal. Mas eu amei o Brasil, mesmo assim. Pois, Mesmo assim. compreendo. Compreendo muito bem. Mas pronto. Obrigado. Quer dizer, um dia a minha curiosidade era tanta em me envolver com as pessoas, tanto muito rico, que eu tinha lá pessoas muito ricas, amigos, e onde eu passava as tardes, assim como eu me deu na cabeça subir a pé pela Rocinha acima, o perigo que eu poderia, mas e encontrei lá uma pessoa, comecei a conversar e ele me disse, eu nasci num viaduto, eu sei que a minha vida não vale nada, eu sei que ao subir a favela, eu sou morto a qualquer momento, eu tenho essa consciência. A vida dos outros, para mim, vale mais do que a minha? Não. Quer dizer, eu vi esse drama. E isso me marcou bastante. Então, o Brasil é maravilhoso, mas tem muitos problemas para resolver, infelizmente. Obrigado. Obrigado, José. Richard, Obrigado, Wagner. Obrigado, muito obrigado. Richard, para terminar, você pode ler mais um trechinho nos seus livros para nós? Aproveito, então, para te agradecer muito a generosidade, a simpatia, a disponibilidade e desejar que você tenha uma longa trajetória na escrita para que a gente possa apreciar suas boas histórias. Obrigado. Eu vou ler mais um trecho muito breve do Evangelho segundo Lázaro. Esta é a edição brasileira, curiosamente. E como eu estava a dizer, o livro começa com Lázaro a acordar no seu túmulo, desorientado, fragilizado, e ele recorre ao seu grande amigo de infância, Jesus Cristo, para tentar refazer a sua vida, recomeçar a sua vida. No meu livro, eu utilizo os nomes hebraicos para as personagens, daí Jesus não é Jesus, é Yeshua, Então, vou começar. Tenho a garganta desesperadamente seca outra vez. Por isso, deixamos que o silêncio se instale enquanto engulo um pouco mais de água. Ao fim de algum tempo, ele ergue-se, vai até à janela e sobe as persianas. Sinto que precisa de contemplar o mundo que está para além das nossas preocupações. Com Yeshua, houve sempre o perigo de o ver descer até uma câmara tão funda dentro de si que nunca mais volte à superfície. Ao regressar para junto de mim, inspira profundamente. As tuas irmãs disseram-me como o resto quando eu vinha a caminho. Eu não estou a compreender. Paraste de respirar. Parece que estiveste morto 2 dias. É óbvio que acredita na verdade daquilo que diz, pelo que não me rio. Quando sinto o sabor a sangue na boca, apercebo-me de que mordi sem querer uma crosta nos lábios. O meu velho amigo perscruta-me minuciosamente. Penso que vai falar dentro de mim, como faz por vezes. Quando exprimir os seus pensamentos em voz alta, pode pô-lo em perigo ou comprometê-lo, mas não diz nada. Foram as minhas irmãs que te contaram isso tudo? Pergunto. Os seus olhos tornam-se vagos. Sim. Disseram-me que a tua febre piorou e que ficaste tão fraco que nem conseguias mexer-te. A Mia contou que estava a massajar-te os pés com óleos quando sentiu o estremecimento de tua alma a deixar o corpo. Foi ver se respiravas e constatou que não havia qualquer sopro. Como estou aqui agora, deve ter-se enganado. A Marta confirmou que estavas morto. Isso é muito difícil de acreditar. E, contudo, foi o que aconteceu.
partiste e depois voltaste para nós. Acena afirmativamente, como se não houvesse outra conclusão possível. Ecoando os salmos, recita: enchi a minha aljava com improváveis e inverossímeis. É verdade, não há dúvida, penso. E, contudo, tens certeza? Pergunto. Quando ele me confirma que morri, imagino o homem que eu era apenas um momento antes, de pé atrás de mim, a observar-me, sem vontade de avançar e se juntar a mim. Obrigado, Richard. Obrigado. Leiam Richard Zimler. E vamos Obrigado. conversar. Muito obrigado. Obrigada também a todos. Obrigada, Richard. Esta conversa só me fez ter vontade de ir reler umas coisas que lá tenho em casa, repegar outra vez nos seus livros, que eu já conhecia bem, mas esta conversa fez com que eu agora até os veja de forma diferente. Mais interessante ainda. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada, Wagner, por ter trazido estas pessoas tão bonitas para conversar connosco durante estas 4 sessões. As conversas estão todas no Facebook do Centro Cultural Penedo da Saudade, estão lá, revejam-nas se quiserem, quantas vezes quiserem, porque algumas vale a pena ouvi-las várias vezes, como esta do Richard. Muito obrigada. Wagner, até à próxima. Richard, até à próxima. Apareça por cá. Obrigado. Até a próxima. Agradecimentos grandes à Cristina e ao Wagner. Muito obrigado e a todos os participantes. Obrigada então a todos os que estão. Obrigada, Miriam, aí de Israel. Obrigada. Boa noite. Obrigada, até uma próxima. Obrigada aos que estiveram também. Obrigada aos que estiveram também através do Facebook e continuem connosco. Obrigada. Thank you, Cristina. Obrigada. Tudo bom.